Oi, gente, eu me chamo Sofia, eu tenho 18 anos e no ano de 2022 eu fui aprovada utilizando o método Sniper na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, para o curso de Medicina, diretamente do terceiro ano. E assim, eu queria contar um pouco para vocês o que me fez optar pelo método Sniper, dentre tantos outros métodos de estudo que existem por aí, e como ele mudou a minha forma de enxergar a maneira de como se deve estudar. Eu queria começar contando minha trajetória antes de conhecer o método Sniper, como que eu estudava durante esse período. Eu resolvi começar a contar do meu início do segundo ano. Meu segundo ano do ensino médio ocorreu em 2020, então foi um ano que estourou a pandemia. Eu tive um mês de aula presencial, o resto foi tudo online. E assim, o primeiro erro que eu cometi, que foi um erro que eu cometi durante toda a minha vida, era seguir 100% a escola. Eu assistia todas as aulas online, fazia tudo que os professores passavam, fazia as provas, fazia uma questão ou outra que eles passavam também. E assim, isso acabou me prejudicando no futuro, porque por conta das aulas online, a minha escola, pelo menos, ela acabou deixando de dar vários conteúdos do segundo ano, que eles falaram assim, deixa pro terceiro ano, mas assim, no terceiro ano já tem uma carga de conteúdo muito grande. Então, chegou no terceiro ano, eu tomei um baque de conteúdo pra ver, que eu não tinha visto no segundo ano, enfim, foi a maior coisa. E que se eu tivesse conhecido o método Sniper, ou se eu tivesse estudado sozinha, criado um cronograma personalizado para mim, talvez eu tivesse conseguido ver esses conteúdos ainda no segundo ano e poupar tempo para o terceiro ano. Esse foi o primeiro erro que eu cometi no segundo ano. E o outro erro que eu cometi foi não fazer simulados. Assim, muita gente pensa que a gente tem que fazer simulado quando vê a maior parte dos assuntos, mas assim, eu já podia ir fazendo pequenos simulados dos assuntos que eu já tinha visto para contar o tempo, para contar a estratégia de prova. E assim, para entender mesmo como funcionava a prova do Enem, eu tinha feito já outras vezes como treineira, mas assim, fazia uma vez por ano. Então, quando eu fui fazer a prova em 2020 do Enem como treineira, eu me lasquei, porque eu demorei muito tempo na redação no primeiro dia. Então, eu fiz a prova de linguagens, fiz a redação, e a prova de humanas não deu tempo de fazer todas. Eu chutei, eu acho que umas 23 questões de humanas na prova, que assim, faltava, eu acho que 15 minutos para acabar o tempo, e não dava para eu ler todas as questões, então eu saí chutando tudo. Eu saí aquele dia super abalada, porque por mais que tivesse sido como treineira, por mais que não fosse o meu Enem, assim, de fato, pra valer, eu me senti muito mal, porque eu pensei, pô, eu tô no segundo ano e não consigo, pelo menos, terminar a prova, então aquilo mexeu muito com o meu psicológico, porque eu sempre fui uma pessoa de me cobrar muito, então ainda no segundo ano, aquilo ali já me abalou, mas eu falei assim, olha, eu tenho mais um ano pra melhorar isso, eu vou focar nisso, Meu tempo de prova era uma coisa que eu precisava melhorar. E assim, eu podia ter feito isso já desde os primeiros anos do ensino médio, para ir lapidando isso ao longo dos anos e não deixar para melhorar tempo de prova tudo no terceiro ano do ensino médio. Outro erro que eu cometi, O terceiro erro que eu cometi basicamente foi isso, depender muito da escola e dos professores e não criar um estudo personalizado para mim. Às vezes os professores passavam muito tempo no conteúdo que eu já tinha entendido e podia usar para aprofundar em outros conteúdos, Também outro erro que eu cometi foi não revisar os conteúdos que foram dados. A gente tem mania de, Eu terminei o primeiro ano do ensino médio, cheguei no segundo ano, estudei os assuntos do segundo ano, não revisei os conteúdos do primeiro. Então, quando eu cheguei no terceiro ano, eu tive que reestudar os assuntos do primeiro ano e reestudar os assuntos do segundo ano, que eu também não tinha fixado. Eu fazia lista dos conteúdos que os professores tinham acabado de dar. As provas da escola, eu aprendi também que um aluno que é bom nas provas da escola não necessariamente vai ser bom para fazer uma prova de vestibular, porque é um contexto totalmente diferente, a carga de conteúdo é muito maior no vestibular. Então, por isso que eu tomei esse baque no segundo ano, quando eu fiz o Enem, porque eu falei, poxa, eu sou uma aluna tão boa, só tiro 9, 10 nas provas, mas assim, é uma realidade totalmente diferente. E assim foi o meu segundo ano do ensino médio. Porém, quando eu cheguei no terceiro ano, apesar de ter uma leve impressão de que meus estudos não estavam sendo muito efetivos, por conta da experiência que eu tinha tido com o Enem, eu pensei assim, deve ser porque eu não tinha tido um estudo focado no vestibular. Então, mesmo assim, durante o primeiro semestre de 2021, eu segui a escola, estava tendo aula online ainda, eu assistia todas as aulas online, fazia os resumos que os professores iam anotando no quadro, eu ia fazendo. E assim, foi a pior coisa que eu poderia ter feito, eu perdi muito tempo nisso. Eu lembro, inclusive, que teve um professor que passou um mês dando um assunto sobre triângulos e ângulos, que era uma coisa que eu já sabia, a teoria eu já sabia. Então, assim, eu podia ter usado esse tempo para aprender outras coisas e para ter feito
exercícios de conteúdos que eu já tinha visto, ou desse mesmo assunto também, só que mais difíceis. Eu perdi esse tempo enorme. Além disso, eu também só estudava os assuntos conforme eles eram dados, seguia os capítulos do meu módulo, os professores davam esse capítulo, eu estudava esse capítulo. Na semana seguinte eu já estudava outro assunto. Foi um erro muito grande que eu cometi porque retenção péssima, esquecia tudo 2 semanas depois. Então, assim, durante esse primeiro semestre, eu sentia que eu não estava evoluindo nos estudos. Eu ficava pensando assim, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu tô seguindo tudo que eles estão me mandando, sabe? Deveria estar dando certo. Mas não deu, não estava dando certo. Então, assim, eu decidi que eu ia mudar de vida, realmente. Quando chegou junho, que eu tive umas férias no meio do ano, eu falei assim, vou procurar outras formas de estudar. E foi aí que eu me deparei com o método Sniper. Comecei a ler sobre, vi depoimentos de pessoas que tinham feito e resolvi assinar. Então, em junho, nas férias, eu assinei, maratonei boa parte das aulas, o que a Suzane falava, eu já fui assistindo os vídeos e já fui aplicando. Então, assim, eu fiz minha planilha no Notion, eu coloquei prioridades de matérias para eu estudar, eu não ia passar horas estudando português, porque português era um assunto que eu já sabia. Inclusive, parei de assistir as aulas de português da escola e ia estudar outras coisas, o que foi benéfico para mim no final. Enfim, fui separando por prioridades, tipo, química era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Eu dediquei mais horas para estudar química, física, matemática, e as outras eu fui diminuindo um pouco o tempo. Fiz a maratona de humanas, o que me rendeu muito tempo, porque assim que eu terminei de ver o conteúdo de humanas, eu já podia me dedicar para ver outros que para mim são um pouco mais difíceis, né? Então, o tempo era uma coisa que eu estava precisando muito, porque eu não tinha uma base teórica muito boa, né? Porque, como eu falei, eu aprendi os assuntos do primeiro e do segundo ano, mas eu tinha esquecido, né? E no terceiro ano é muito difícil de você ver tudo, ainda mais porque no primeiro semestre eu estava seguindo a escola e a escola, assim, estava enrolando demais para dar os conteúdos. Então, basicamente, eu comecei a criar o meu estudo personalizado. O que funcionava para mim, né? Então, eu olhei as minhas dificuldades, eu vi o que precisava ser feito no tempo que eu tinha, porque era um tempo muito curto. Separei por prioridade, assim, quando eu vi que a maioria das matérias eu tava na fase 1 ou 2, não tinha nenhuma matéria que eu tava na fase 3, tipo, que é a fase de você, né, aprofundar mais nas provas, focar mais em prova e em questões. Aí eu falei assim, agora que eu preciso correr, mas assim, não estudei de qualquer jeito, eu foquei muito nas coisas que eu precisava aprender realmente. Eu organizei por prioridades, por blocos de estudo e assim, durante esse ano, principalmente durante esse semestre, eu passei por situações muito emocionalmente difíceis, porque muitos dos meus colegas já estavam desmotivados, os professores também estavam um pouco desmotivados, todo mundo falava, é muito difícil passar direto do terceiro ano, vou deixar pra fazer um ano de cursinho. Tinha muito colega meu que largava de mão e falava assim, no que vem eu vou fazer cursinho mesmo, então não tô nem aí. E assim, eu queria muito passar, no caso, no ano passado, né? E às vezes teve uma hora que eu acho que foi, não sei, acho que foi em setembro, que eu olhei os conteúdos de química que eu ainda precisava estudar e eu vi o tanto de coisa que faltava eu ver e foi me dando desespero. Eu falei assim, gente, eu não vou conseguir ver esse tanto de coisa a tempo. Mas aí, como eu tinha os meus horários de estudo, a quantidade de horas certinhas que eu tinha que estudar por dia, eu falava assim, não, hoje é mais um dia, eu vou estudar o que eu tenho pra estudar e o que for pra ser, será. Então, eu não cheguei a apressar nada, sabe? Eu fui no tempo necessário pra realmente aprender as coisas, fazer questões, revisar. Eu fazia as listas Sniper, né? Vi os conteúdos, questões de conteúdos que eu já tinha estudado pra não esquecer, que foi algo que me ajudou bastante, inclusive, a chegar na prova e não errar questões de conteúdos que eu já tinha visto, porque isso é a maior frustração que pode acontecer na vida de um estudante. E assim eu fui seguindo, né? O fato de eu ter tido um segundo ano online que ainda deixou conteúdos sem serem dados, dificultou ainda mais, porque no terceiro eu tive que, né, aprender essas coisas ainda, além de todos os conteúdos que eu tinha que revisar e aprender do terceiro ano. Mas, assim, o estudo planejado e direcionado me fez garantir que eu tava no caminho certo, né? Que eu não tava largada, assim. Tinha dia que eu não aguentava, falava assim, não quero estudar, pra que eu vou estudar? Tenho tão pouco tempo, ainda falta tanta coisa pra ver, ainda tem tanta coisa pra eu melhorar, ainda tô errando muitas coisas. Mas assim, eu tinha o meu horário, eu seguia na grande maioria dos dias, eu fazia simulado todo final de semana. Às vezes até no domingo, mas raramente, só quando era muito necessário, eu fazia uma prova antiga, eu fazia um simulado.
contando o tempo. Quando eu fazia provas antigas, eu sempre corrigia, eu sempre foquei muito na correção de provas, isso me ajudou bastante. Eu pegava minha prova, corrigia, via os erros, marcava, botava um post-it, falava assim, olha, errei isso, isso e isso, preciso estudar isso, isso e isso, ia focar no assunto que eu precisava estudar. Então, assim, eu cheguei no Enem, eu tava muito nervosa, porque por conta disso, né, eu falei, vai que estudei 80% dos conteúdos, vai que cai aqueles 20% que eu não estudei. Apesar de eu ter estudado o que era mais importante, assim, eu fiz uma lista de prioridades, como eu já falei, né, se eu tivesse seguido a escola, talvez não tivesse dado tão certo assim. E aí eu fui pro Enem com a consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu podia fazer nas condições em que eu estava. Eu senti que eu não deixei de fazer nada por conta de uma falha minha. Talvez durante aqueles momentos no primeiro e segundo ano, começo do terceiro ano, mas a partir do momento que eu tive essa virada de chave do jeito certo de estudar, eu senti que eu fiz a minha parte. E acho que isso é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa mente quando a gente sai de uma prova. Eu fiz o que deu pra ser feito, fiz o melhor que eu pude fazer. Apesar de que talvez não dê certo, mas, assim, ano que vem eu já vou estar mais tranquila. E quando saiu o resultado do SISU, que eu tinha sido convocada para o curso de medicina na UFBA, foi muito gratificante. Porque, assim, só eu sei o que eu passei naquele ano. As coisas que passavam pela minha cabeça de que eu não ia conseguir, de que tinha tanta coisa pra eu melhorar ainda, de que tinha muita gente muito na frente de mim, sabe? Gente que já, naquele momento, em junho, que eu tava estudando a teoria ainda, que tinha muita coisa pra ver, tinha gente que já tava só fazendo simulado, só focando nos erros, assim, só pra dar uma lapidada, e eu ainda tendo que focar na base. E eu pensei assim, gente, tantas as coisas que eu superei, sabe? Tantos surtos no final de semana, assim, que eu fazia um simulado, aí eu via, meu Deus, errei muita coisa. Será que eu vou conseguir, assim, um mês antes do Enem? Eu ainda tava errando várias coisas, inclusive. Mas tudo deu certo no final. Eu fiquei muito feliz com a minha aprovação. Meus pais ficaram muito felizes. Eles não conseguiam se conter de orgulho por falar que a filha deles tinha entrado em medicina na Federal. Meu resultado no Enem de 2021, eu fiz 797,86 pontos de média simples. E assim, ver que todo meu esforço, tudo que eu abdiquei durante os anos de estudo, no caso, nesse ano de estudo particularmente, né, o que eu deixei de fazer, sabe, nos meus sábados, eu podia muito bem estar fazendo outra coisa, eu podia estar descansando, mas eu tava lá todo sábado fazendo simulado, toda semana eu fazia redação, eu não deixei de fazer redação nenhuma semana, porque é aquela coisa, é a constância, é isso que vai te manter na linha, sabe, que vai evitar que você desvie do seu sonho, do seu projeto, do seu objetivo. E assim, depois que eu passei, só foi paz e tranquilidade, pelo menos naquele momento, né? Eu fiquei muito empolgada pra conhecer as coisas, né? Eu já tô matriculada, só que minhas aulas vão começar na semana que vem, né? Eu tô falando aqui dia 1º de abril. E eu já quis entrar, assim, sabendo de tudo, quero me associar à atlética, já tô procurando ligas, que eu quero me inscrever em 500 ligas, projetos de pesquisa que eu tô pensando em fazer, áreas que eu já pretendo seguir, pensando em tudo isso, super empolgada. E assim, é isso, valeu a pena, todo o esforço valeu a pena. Todo o sacrifício valeu a pena, porque, assim, foi preciso sacrifício, né? Meus pais fizeram uma viagem em família pra praia no final do ano, assim, perto da data do Enem, e aí eu não pude ir porque eu falei, estou estudando e preciso estudar. E, enfim, valeu a pena no final, né? Tudo valeu a pena. E é isso. Só tenho a agradecer à Sniper por ter me proporcionado ter essa visão diferenciada sobre o meu método de estudo. E assim, o estudo ativo, o que eu aprendi no Sniper, é uma coisa que eu vou levar pra vida, certo? A Suzane, ela mostra pra gente uma maneira de estudar que não é baseado nas vozes da cabeça dela, tem tudo uma comprovação científica. Então, assim, é algo que serve para inúmeros aspectos da nossa vida. Se você quiser aprender um idioma, qualquer coisa que seja, o estudo ativo é algo que vai ser o seu aliado durante todos os momentos da sua trajetória como estudante. Então, assim, eu só tenho a agradecer e, enfim, essa é a minha história.